dia, bom sábado. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui à Igreja de Aveiro. Estou aqui com a irmã Arlete, né? Cá estamos para mais um estudo da lição, não é? E, meus queridos, antes de nós começarmos a lição desta manhã, não é? Em primeiro lugar, desejar-vos as boas-vindas, que se sintam bem, e lembrar-vos que quem estiver a ver em direto, qualquer dúvida ou pergunta que tenha, qualquer comentário ou mensagem de apoio que nos queira dar, pode utilizar o chat de conversação aí ao lado, no YouTube, e quem não estiver a ver em direto, quem já estiver a ver depois a edição no YouTube, o vídeo editado, pode usar a zona de comentários para escreverem as vossas perguntas, as vossas dúvidas sobre o tema e sobre o estudo desta manhã. Também podem interagir connosco dessa forma. E não se esqueçam, se puderem, de partilharem também o vídeo para os vossos amigos, familiares, para participarem connosco na missão de pregar o Evangelho a todo o mundo. Irmã Arlete, para começar, vamos fazer uma oração primeiro. Posso lhe pedir que ore connosco? Com certeza. Uhum. Nosso bendito Pai que estás no céu, agradecemos muito, Senhor, a oportunidade que Tu nos dás de podermos estudar a Tua Palavra. Nós sabemos que a Tua Palavra nos dá consolo, ânimo e nos revela, Senhor, o amanhã, e isso nos dá esperança no mundo em que nós vivemos. Suplicamos uma bênção muito especial para todos aqueles que nos estão a ouvir. Tu possas abençoá-los, dirigi-los e também dirigir-nos, Senhor, ao revermos tudo aquilo que já estudámos ao longo da semana. Convidamos-te a ficares connosco, a dirigir-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ora bem, bom, estamos na lição número 7, não é? E esta lição, o assunto dela é a missão, né? Estamos a estudar a missão durante este trimestre inteiro, e aqui vamos ver a missão junto do meu próximo, não é? A missão junto das outras pessoas. O estudo desta semana, ele pega muitas vezes naquele texto, naquele episódio que está em Lucas capítulo 10, né? Versos 26, 27, 28, por aí, que até é o verso aqui de referência para a lição, é Lucas 10, 27, que fala aqui as palavras que um mestre da lei diz em resposta a uma pergunta que Jesus lhe fez. Não é? Ele fez uma pergunta a Jesus e Jesus respondeu-lhe com outra pergunta. Não é? E nós vamos ver mais detalhes à frente. Não é? E o texto principal é a resposta deste mestre da lei, que ele diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Não é? E esta é, digamos assim, o ponto principal desta semana. É a nossa expressão exterior do que é a nossa convicção e a fé em Deus. Não é? E a nossa expressão através do amor. Não é? O amar a Deus acima de tudo, e o amar ao próximo como a nós mesmos e como a Deus, não é? E tem aqui uma frase na introdução, houve aqui uma frase que eu sublinhei que me chamou muita atenção, que diz assim, pegando neste texto, não é? Pegando na primeira metade, amarás ao Senhor teu Deus acima de tudo, não é? Depois o autor diz assim, no entanto, o nosso amor a Deus pode tornar-se superficial. E nós dizemos assim, como assim? E ele responde, se dissermos que amamos a Deus, mas não lhe obedecemos. Ok? Pensamos que amamos a Deus, mas como é esse amor demonstrado na nossa vida cotidiana, na nossa vida do dia-a-dia? Não é? Amar Deus requer pleno envolvimento do nosso coração, da nossa alma toda e da nossa mente todos os dias, diariamente. Não é? Qualquer pessoa pode dizer que ama Deus. Entretanto, fazê-lo requer esforço consciente. Não é? Ou seja, e aqui estamos na primeira metade, amar a Deus. É muito fácil, não é? Eu simplesmente dizer, eu amo a Deus. Mas depois é assim, ok, mas isso na prática traduz-se em quê? Qual é o resultado de amares a Deus? O que é que fazes? Não é, irmã Arlete? Não sei como é que a irmã Arlete vê esta questão e esta introdução. Não é? Eu penso que se nós ficarmos só por aqui, realmente nós não estamos a amar a Deus como Deus nos pede. Deus diz que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração. Então,
se é de todo o nosso coração, isso tem que converter-se em obras também. Em primeiro, amar a Deus. Eu amar a Deus leva-me também a amar o meu próximo, como nós já vimos ao longo da lição, amar o nosso próximo. A lição desta semana eu achei que é uma lição extremamente interessante. E há uma pergunta que me fez pensar um bocadinho. Pergunta das perguntas. E no nosso trabalho missionário, nós encontramos muitas pessoas a fazerem-nos perguntas. E não só no trabalho missionário, no nosso dia-a-dia, na nossa conversão com as outras pessoas, conversa com as outras pessoas, elas nos fazem muitas perguntas. E perguntas precisamente idênticas àquelas que vêm no nosso tremensário, que vem na lição de segunda-feira. Quem somos? Porquê é que eu estou aqui? O que é que acontece quando morremos? Há vida depois da morte? Todas estas questões realmente preocupam as pessoas. As perguntas existenciais, não é? Exatamente. Elas preocupam muitas pessoas, porque as pessoas vivem muito inquietas, as pessoas não encontram a resposta, porque realmente todas estas interrogações nós encontramos resposta na Palavra de Deus. Elas não buscam a Palavra de Deus e vivem inquietas, vivem inseguras, não sabem o que acontece amanhã. E a nossa lição também chama a nossa atenção. E naturalmente elas também veem isso que nós vivemos, mas sabemos que daqui a um tempo nós desaparecemos. Então, e depois? A nossa vida aqui não há mais nada. E Tiago diz-nos que a nossa vida é como um vapor que de repente desaparece e acabou, não existe mais. E são perguntas realmente importantes, mas são perguntas que mostram a inquietação das pessoas, a sua insegurança no mundo em que nós vivemos. Mas a nossa lição salienta esta pergunta, a pergunta das perguntas. E diz-nos a nossa lição que no Evangelho de Lucas, alguém vai ter com Jesus e lhe faz realmente a pergunta mais crucial de todas. E eu estive a pensar, realmente, esta é a pergunta mais importante, a mais crucial, portanto, é a pergunta das perguntas. E vamos ver na Palavra de Deus qual é esta pergunta, porque, afinal, nós vimos que este doutor da lei também fazia perguntas. Claro. E fê-las a Jesus. É Lucas capítulo 10. Capítulo 10 e verso 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ora, a nossa lição diz-nos que, afinal, que pergunta podia ser mais importante do que esta? O que farei para herdar a vida eterna? Esta pergunta não podemos ser indiferentes a esta pergunta, porque esta pergunta chama a nossa atenção que há vida e há morte. Sim. Há vida eterna, mas também há morte eterna. É uma pergunta E, portanto, de alguém que sabe que a vida que a vida é temporária. É temporária, exatamente, como aquilo que eu já disse, é temporária a vida. Portanto, aquele homem, eu às vezes questiono um doutor da lei, conhecendo os princípios da Palavra de Deus, fazer esta pergunta ao Senhor. Mas isso também o preocupava, como nos preocupa a nós e como preocupa todo o ser humano. Ele quis saber o que é que ele teria que fazer para herdar a vida eterna. Aliás, o texto bíblico, a irmã até leu, o texto bíblico diz que ele fez a pergunta para tentar ou para pôr Jesus à prova. Ele queria ver o que é que Jesus ia responder, não é? Exatamente. A pergunta tinha ali uma intenção por trás. Jesus era tão sábio como as pessoas diziam. Ele tinha ali uma intenção por trás, não é? E Jesus sabia muito bem qual era a intenção dele. Talvez embaraçar Jesus. E diz que esta pergunta foi feita pelo doutor da lei, mas foi sugerida pelos fariseus. Os fariseus eram os piores inimigos de Deus. E os fariseus, ao levarem este doutor da lei a fazer essa pergunta, eles tinham uma intenção. Era apanhar Jesus numa falta, para depois acusarem Jesus perante toda aquela multidão. E Jesus conhecia muito bem o pensamento deste doutor e também sabia quem estava por trás de tudo isto. E Jesus, como é o nosso exemplo em tudo, Jesus sabia que a intenção deste homem não era uma intenção genuína, deste doutor da lei, mas eu achei interessante a maneira como Deus o recebeu.
Deus podia o ter desprezado, talvez se fosse eu desprezasse, então... Ou nem responder, ou dizer, eu sei o que é que tu queres com essa pergunta, nem te vou responder. Exatamente. Jesus não desprezou, diz a nossa lição. Jesus tratou com todo o respeito e falou de tal maneira que não só aquele coração foi tocado, como o coração de todas as pessoas que estavam ali foram tocados. Portanto, vimos que Jesus realmente, se tivesse recebido de outra maneira, não teria a oportunidade de ver conversões, porque naturalmente houve essas conversões. Sim. E ao prosseguirmos na nossa lição, aqui nos fala do apóstolo Paulo. Qual era a preocupação do apóstolo Paulo? A preocupação era mostrar às pessoas que há vida depois da morte. E essa vida foi oferecida por Jesus, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Sim. Portanto, se nós nos agarrarmos a esta certeza, porque é uma certeza, nós não vivemos tão inquietos, nós vivemos mais tranquilos. E Paulo salientou disso. Paulo disse, não faria sentido eu não acreditar naquilo que o Senhor Jesus diz, não faria sentido realmente eu passar por tantas dificuldades, passar por tanto sofrimento, passar por tantos açoites, para ser preso, se eu não tivesse esta certeza e não a transmitisse aos outros. Portanto, nós vimos aqui a preocupação, não só de Deus, mas dos servos de Deus, de mostrarem que há vida para além da morte, porque o Senhor prometeu. Exatamente. Agora, aqui nos fala um método e a resposta de Jesus. Sim. Será que Jesus tinha algum método para responder às pessoas? Sim, é interessante abordarmos isso, porque ligando isso com o que falámos anteriormente, quando o intérprete da lei, ou mestre da lei, depende das versões, ou doutor da lei, faz a pergunta a Jesus, o autor aqui da lição até escreve uma coisa muito interessante, que ele escreve claramente, atenção, que este homem faz a pergunta como segundo as intenções. Mas, independentemente de ele ter más intenções, Jesus sabia perfeitamente que o ele fazer a pergunta era uma abertura para Jesus ensinar alguma coisa. Porque ele está a perguntar, então agora eu posso responder e posso ensinar alguma coisa, não é? Ou seja, e o desafio muitas vezes para nós, e o desafio de nós entendermos a forma como Jesus respondia e a forma como ele tentava ensinar as pessoas, para nós fazermos igual, é percebermos que, em primeiro lugar, Jesus nunca perdia uma oportunidade. Ou melhor, antes disso, em primeiro lugar, Jesus sabia identificar uma oportunidade, sabia perceber quando é que uma coisa, uma situação, era uma oportunidade. Independentemente de ser uma oportunidade que foi criada com segundas intenções. Ele mesmo assim, ele punha de parte as más intenções da pessoa e aproveitava a oportunidade para ensinar. Não é? E que nós temos que aprender com isso, e esse é um ponto fundamental do método dele. Porque nós muitas vezes, quando alguém nos pergunta alguma coisa, ou às vezes nem é uma pergunta, às vezes faz uma afirmação, assim às vezes com um tom sarcástico, e alguma situação em que nós vemos claramente que há uma segunda intenção, o nosso instinto humano qual é? Quer dizer, eu já sei o que é que tu queres, eu nem te vou responder. Não é? E muitas vezes perdemos aquilo que era uma oportunidade. Não é? É verdade que era uma oportunidade potencialmente perigosa, porque o objetivo podia ser apanhar-nos em alguma coisa. Mas ser cristão... Mas Jesus foi sábio. Foi. Ele é que teve que responder. Foi. Jesus responde devolvendo uma outra pergunta, não é? E nós muitas vezes temos que buscar essa sabedoria a Deus. Não é? Porque é assim, ser seguidor de Jesus é saber que tal como Jesus correu riscos, Jesus arriscou. Porque a situação podia ter acontecido de alguma maneira que os fariseus até conseguissem apanhá-lo em alguma coisa, ou arranjar uma desculpa qualquer para o acusar perante a sociedade. Ele arriscou. Né? Ao meter conversa, ao aceitar a pergunta e meter conversa, ele arriscou. E nós muitas vezes, por não querermos problemas, é o nosso instinto humano, nós muitas vezes não queremos problemas para o nosso lado. Às vezes, há riscos que devíamos correr e que não corremos.
E por não querermos correr certos riscos, às vezes perdemos oportunidades. Não é? E esta é a questão. Não é? Aqui no estudo sobre o método e a resposta de Jesus, diz-nos que o autor dá-nos o exemplo das vezes de pessoas que nos perguntam coisas relacionadas com o nosso entendimento da Escritura. Ou mesmo a nossa fé cristã, às vezes pessoas que não são cristãos. Não é? O autor até dá aqui o exemplo de que ele tem vários amigos que são muçulmanos, que nos fazem perguntas a nós cristãos, não é só a nós adventistas, a nós cristãos, perguntas do tipo, mas onde é que na Bíblia Jesus diz que é Deus? Não é? Aquelas perguntas provocatórias, não é? Mas porque é que vocês dizem que Deus é só um, quando depois dizem que são 3 pessoas? Não é? Aquelas perguntas provocatórias para nos tentar fazer com que para nos tentar apanhar em falhas de raciocínio ou outra coisa qualquer, não é? E ele diz, embora estas perguntas pareçam ser provocadoras, elas têm a aparência de serem provocações, não é? E até podem ser, até pode haver uma segunda intenção. Ele continua, no entanto, a necessidade interior de Jesus pode ser genuína, a pergunta pode ser provocadora, mas pode ser alguém que provoca porque tem dúvidas sobre o assunto. E provoca, quer uma resposta. Não é? E por isso é que ele diz aqui, ele alerta-nos para isto. Ele diz assim, nós não conhecemos o coração de quem nos faz a pergunta. Nós não sabemos como é que está a vida da outra pessoa. Não é? Nem precisamos de conhecer. Não precisamos. Nós simplesmente precisamos de servir ou de ministrar em favor dos outros da melhor forma que pudermos. Independentemente de quais são os motivos deles para fazerem as perguntas. Não é? E aqui, para mim, este é um dos segredos de Jesus. Jesus punha de lado, ele não ignorava, ele sabia os motivos, mas ele não dava importância aos motivos. Ele dava importância à oportunidade. Não é? E nós temos que aprender a fazer mais isto, não é? E depois temos aquela sabedoria, como a irmã dizia muito bem. Às vezes a melhor resposta a uma pergunta é outra pergunta. Porque às vezes a pessoa faz-nos uma pergunta porque tem dúvidas. Mas se eu simplesmente explicar o meu raciocínio, a pessoa pode entender ou pode não entender a minha forma de raciocinar. Então o que Jesus muitas vezes fazia, e esta não foi a única situação que ele fez, o que ele muitas vezes fazia é, ok, então vamos pôr-te a ti a raciocinar. Como é que tu pensas? Como é que tu entendes? Não é? Então caímos na situação do texto. Não é? Jesus diz, então, olha, o que é que está escrito na lei? Já que tu és intérprete da lei, o que é que está lá escrito? Como é que tu interpretas o que lá está? E então pôs o outro a pensar. Não é? Este, na prática, nós dizemos que muitas vezes o método de Jesus é fazer amizade, sim, é. Mas neste tipo de situações, em termos de mecanismo de ensino, o método dele é pôr-me a mim, o que lhe fez a pergunta, pôr-me a mim a pensar, e tu, como é que tu entendes? Diz-me lá. E nós devemos aprender a fazer mais isso, não é? E agora temos aqui esta questão, não é? Do herdar a vida eterna, não é? E temos esta questão importante, porque é assim, antes de passarmos a isto, o facto de Jesus ter colocado o intérprete da lei a pensar ensina-nos uma coisa muito importante. É que às vezes, mesmo aqui dentro da igreja, e se calhar até, eu diria até mais dentro da igreja, por ser um ambiente eclesiástico e tudo mais, às vezes nós temos uma tendência que é má de ouvirmos o que os outros dizem. Existem os que estudaram a lição, os que prepararam o sermão para pregar e tudo mais. Não é? Que estão na escala para fazer a pregação e tudo mais. E nós muitas vezes, quando estamos sentados nos bancos da igreja, podemos cair facilmente na tentação de virmos aqui à igreja apenas para ouvirmos o que os entendidos têm para dizer. Mas esse não era o método de Jesus. O que Jesus diz é, olha, tu, como é que tu pensas? Como é que tu entendes? O que é que tu estudaste? Porque se eu não estudar por mim mesmo, eu vou andar apenas a ouvir o que outros dizem. Então eu não vou ter as minhas convicções
não vou ter o raciocínio construído na minha cabeça, eu não vou aprender. Eu simplesmente vou, quando alguém me faz uma pergunta, eu vou fazer o quê? Vou dizer às pessoas os argumentos que ouço dos outros, mas não é a minha convicção pessoal. Não é? E isto aqui é um perigo, e por isso é que nós, na Igreja Adventista, nós apelamos sempre muito ao estudo individual. Ao estudo da lição todas as semanas, ao estudo da Bíblia todos os dias. Não é? Cada pessoa estudar. Não é? E nós, por exemplo, a irmã Arlete, não sei se tem esta percepção, por exemplo, nós agora no século XXI, não é? Com o YouTube e essas coisas todas dos vídeos, nós temos como é que eu nem sei o que é de chamar a isto, temos uma componente agora na vida do crente, do cristão, do ser humano, não é só do cristão, mas do ser humano, que é o ser humano está cada vez mais habituado a consumir vídeos onde os outros falam do estudo que eles fizeram, mas não está habituado a ele próprio estudar. Vê os vídeos e pronto. Sem dúvida. Estamos a cair nesse fosso. Estamos a ir para aí. E passamos a vida e passamos horas e horas e horas, vemos vídeos e depois achamos que sabemos muito porque já vimos 100 horas ou 200 horas de vídeos sobre o assunto. Mas não há nenhuma... Se eu fizer isso, o meu relacionamento com Deus é cortado. Pois. E as pessoas, afinal, não aprendem nada, pelo contrário. Podem conhecer muita coisa, mas aquele relacionamento que nós devemos ter com Deus, ele é quebrado. E é ao estudar a palavra de Deus, é orar, é meditar nos livros que nós temos acerca de Deus, que a nossa fé vai aumentar. Eu não quero dizer que nós não tenhamos também tempo para ouvir todas essas coisas, mas não pôr de lado de maneira nenhuma o estudo da palavra de Deus, porque isso enriquece-nos espiritualmente e aproxima-nos de Deus e faz conhecer de uma maneira diferente a Deus. Porque há pequeninas coisas na nossa Bíblia que nós passamos e há uma altura que nos chama a atenção. E aquilo toca profundamente o nosso coração. Porque o Senhor sabe que aquilo era necessário para despertar alguma coisa em mim. Que está escondida ou está esquecida, ou está desmotivada, para despertar alguma coisa em mim. E só este livro, que é sagrado, que é a carta de Deus ao homem, poderá fazer isso. Porque ela é a carta de Deus para o homem. Portanto, é importante nós não descurarmos realmente o estudo da palavra de Deus. Tudo é importante, mas este para mim é o mais importante. E nós temos aqui agora este homem que é um estudioso da palavra de Deus. Ele era professor da lei judaica. Portanto, ele era um homem com todo o conhecimento, com toda a sabedoria. Porque ele devia saber de cor o Velho Testamento, porque ele tinha que o ensinar, ele era professor. E, no entanto, vamos ver, este doutor, eu penso que ele se baixou, humilhou-se, eu penso. Para ele, Jesus era um mestre. Porque se não fosse mestre, aquele doutor da lei, ele não iria ter com Jesus. Não iria fazer perguntas? Não. Ao ele fazer perguntas, ele está a dizer que, olha, eu não sei, explica-me, tu sabes mais que eu. Portanto, se ele tem a humildade de ter com Jesus para lhe fazer essa pergunta, sendo ele uma pessoa tão conhecedora do Velho Testamento como ele era, e o ensinava, com humildade, ele agora vai a Jesus fazer-lhe a pergunta. Eu não sei se ele teve a noção de que se rebaixou. Né? Ele se calhar achou... Ele rebaixou-se e se calhar nem percebeu que se rebaixou. Né? Mas ainda bem que o fez. Eu acho que sim. Ainda bem que o fez. Mas acho interessante que ele respondeu aquilo que se encontra em Deuteronômio, no capítulo 6 e verso 5. Ora, Deuteronômio, capítulo 6 e verso 5. É muito interessante. Eu estive a ler isto e realmente isto é muito bom nós lermos várias vezes. Diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E ele citou isto, portanto, ele tinha conhecimento de tudo isto, mas ele agora queria saber a resposta de Deus. Nós às vezes também temos conhecimento das coisas, mas queremos saber outra resposta. Qual era a resposta de Deus? Porque todo cristão, todo israelita devoto, ele conhecia estas palavras de cor. De memória. De noite e de dia, diz que de manhã e à noite eles tinham que repetir
estes versos. Portanto, ele sabia de cor. Agora, ele vai ter com Jesus e faz-lhe a pergunta, precisamente esta pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Eu achei isto muito interessante. Ou ele deve ter quebrado, com certeza, o seu orgulho com a primeira resposta que o Senhor lhe deu e ele ter que responder a essa resposta. Eu não sei, mas o anseio dele era conhecer realmente como é que ele podia herdar a vida eterna. A forma da resposta, vamos ver a resposta dele. Sim. É interessante vermos a resposta dele. E a resposta dele encontra-se em Lucas 10, 27 e 28. E respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Portanto, ele sabia como é que ele podia ser salvo. Sabia, porque está aqui. Sabia o que fazer. Ele sabia. Ele foi perguntar a Jesus, talvez quisesse ter a certeza que isto era assim, porque Jesus estava numa era diferente, ele conhecia aquilo que foi escrito pelos profetas. O que é que dizia agora aquele grande profeta? E Jesus disse-lhe a mesma coisa que ele leu em Deuteronômio. Exato. E Jesus disse: respondeste bem, faz isso e viverás. Mas é interessante, diz-nos, a resposta estava correta, mas faltava-lhe uma visão espiritual. Ele aplicar isso a ele próprio, coisa que ele não estava a fazer. Foi o que Jesus disse: olha, respondeste bem. Mas faltava uma coisa. Faz isso. Faz isso. Faz isso corretamente. Mas quer dizer, ele não tinha a visão, ele diz-nos a lição que ele não tinha a visão espiritual para ele discernir como é que ele podia fazer isso. Isso tinha que partir dele, do seu coração, ele tinha que deitar para fora ou fazer alguma coisa que pudesse demonstrar realmente aquilo que ele disse, amar o Senhor de todo o coração. Sim. E a nossa lição chama a nossa atenção para o seguinte, eu achei muito interessante. Diz que nós muitas vezes podemos ter todo o conhecimento da palavra de Deus. Todo. Sim. O conhecimento da palavra de Deus. Mas não seguirmos o exemplo de Jesus. Jesus vivia aquilo que falava. E muitas pessoas falam, mas não vivem aquilo que falam. E, portanto, se elas não vivem aquilo que falam, elas não estão a amar a Deus, como Deus diz, de todo o coração. Não estão a amar de todo o coração. Aqui diz-nos o seguinte também, que há muitas pessoas que têm todo o conhecimento da Bíblia, elas sabem explicar a Bíblia desde o Gênesis ao Apocalipse, têm todo o conhecimento da profecia, e depois eu li, mas elas não serão salvas. E isto realmente desperta em nós alguma coisa. Poderão não ser salvas. Porquê? Porque, como disse aquilo que o Rui disse, e que vem no início da lição. Sim. No entanto, o amor de Deus pode tornar superficial se dissermos que amamos, mas não obedecemos. Ele faz tudo porque amava a Deus, ele fazia tudo em favor do próximo, mas faltava-lhe esse amor. Aliás, ele nem fazia, porque Jesus diz, faz isso, respondeste bem, faz isso. Portanto, ele não fazia. E aquela lição? Ele tinha um conhecimento teórico, superficial, teológico, mas depois não tinha a prática. Exato. Faltava-lhe as obras. Não é? Exatamente. Portanto, embora ele tivesse todo esse conhecimento, mas era um conhecimento superficial, não mexia com ele, não procedia do coração dele. Não afetava, não influenciava a forma de viver. Aliás, tem aqui, a irmã Arlete deve também ter sublinhado isto de certeza esta parte aqui do trimensário, antes de lermos Tiago, nesta parte do trimensário, eu sublinhei porque este parágrafo aqui está extraordinário. Está muito interessante. Porque o autor diz assim, e ele aqui até se dirige um bocado aqui a nós na igreja, ele diz assim, para a maior parte dos crentes, portanto dos cristãos, dos crentes, desculpa. aqui, antes da sim, parte de Tiago, o último parágrafo, a maior parte dos crentes. diz assim, para a maior parte dos crentes, dar uma resposta correta sobre a doutrina e a fé não é assim tão difícil. É verdade, se nós perguntarmos a qualquer um dos irmãos se a alma é imortal ou não, eles vão nos dizer os textos, olha, mas este texto diz que a alma morre, este texto diz que na morte não existe sabedoria, não existe conhecimento, não existe consciência. Portanto, a alma não é imortal. Eles vão nos dar os textos todos. Se nós perguntarmos quais são os princípios de saúde, os princípios
bíblicos de saúde, olha, é comer assim, é apanhar sol, é beber a água, é cuidar porque o corpo é templo do Espírito Santo. Nós sabemos a teologia. Quais são os princípios, sei lá, de vestuário? A modéstia cristã, o ter a elegância, o bom gosto, não ter sensualidade, deixar a sensualidade para a vida privada com o esposo ou com a esposa, não, os princípios todos, né? Os textos de Paulo a Timóteo, blá, 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 dos adornos e tudo mais. Qual é a postura correta para os jovens, né? Qual é a postura correta sobre relacionamentos, o namoro e o casamento? O namoro é assim, não é para fazer isto, é para ter cuidado com aquilo, é para ser mais isto, o casamento é assim. Ou seja, nós muitas vezes... Estas perguntas todas, e mesmo as profecias, a profecia das 70 semanas, aplica-se aonde? A estátua de Nabucodonosor, Daniel 2, o que é que significa cada tipo de metal naquela estátua? As pessoas sabem, nós sabemos. Mas depois o que é que acontece? Ele diz assim, dar uma resposta não é assim tão difícil, e depois diz, em vez disso, o desafio está em fazerem o que sabem ser correto e seguirem aquilo em que creem. Haverá muitas pessoas que, embora sabendo o suficiente para serem salvas, se perderão porque não obedeceram ao que conheciam. Nós muitas vezes sabemos o que é para comer e o que é que não é para comer, mas vamos comer aquilo que não é para comer. Ou sabemos o que é o namoro e o que ele não é, mas depois, quando namoramos, fazemos coisas que sabemos que não são para fazer no namoro. Não é? E assim sucessivamente. Sabemos, mas não praticamos. E aí agora vamos bater nas cartas de Tiago, do apóstolo Tiago, né? Que é logo a seguir. Né? Tiago capítulo 2. Fala na fé. Exatamente, eu não sei se... Eu posso até ler Tiago capítulo 2, versos 17 ao 22, que é um texto muito conhecido porque nós muitas vezes dizemos assim, a salvação é pela fé. Claro que é. A salvação é pela graça. Pela graça. A salvação é pela graça, né? E a graça vem mediante a fé. E a fé resulta e produz, quando ela é verdadeira, o que é que ela produz? Obras. Ou seja, está tudo interligado. E se não produz obras, ela é morta. Pronto, é o que Tiago diz aqui. Tiago, capítulo 2, verso 17 até ao 22, diz assim. Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as minhas obras, mostro-te a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Ou seja, tens o conhecimento, o conhecimento teológico, crês? Fazes bem. Até os demónios creem e tremem. Não é? Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Não é? E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Não é? Ou seja, a fé, quando é para ser verdadeira, quando não é só garganta, quando não é só blá, 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 não é? A fé verdadeira, ela tem que produzir um resultado visível na vida da pessoa. E esse resultado é comportamento, é ação, é obras, é coisas que a pessoa faz, diz, ou não diz e não faz, é decisões que ela toma e que afetam a forma de viver. As obras são o resultado da nossa fé. Portanto, se as obras são o resultado da nossa fé, é isso que o Senhor espera de nós, é isso que o Tiago está a dizer. E a nossa lição diz-nos o seguinte, o cristianismo não é apenas um conjunto de crenças distintas, é um modo de vida. É um estilo de vida, exatamente, é uma forma de viver. Exatamente. É como muitas pessoas falam muito no nome de Deus, muito no nome de Deus. Ainda há tempos eu falei com uma senhora, não imagina como ela falava de Deus. Eu oro todos os dias a Deus, eu falo todos os dias com Deus, eu perguntei-lhe... Eu amo Deus e tudo mais. Eu disse, mas a senhora alguma vez leu a Bíblia? Não. Então? Mas como é que a senhora pode conhecer a Deus se não lê a Bíblia? Pois. Qual é a sua relação com Deus se a senhora não ler a Bíblia? Como é que o conhece? A vontade dele, o que é que Deus pede de si? Só pode conhecer isso através da Bíblia. Lendo o que ele deixou escrito, o que ele inspirou a ser escrito. E há aqui uma passagem que eu gostaria de deixar. É uma passagem que vem em Mateus 7, 21.
que esta passagem é muito bonita. Aquelas pessoas que dizem, falam muito no nome de Deus. Olha, 7:21, aquilo que o Senhor Jesus diz. Diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Estava precisamente a pensar nesse falar texto. muito no nome de Deus é bom, mas não é tudo. Como nós dizemos, temos aquela expressão aqui na língua portuguesa, o bater com a mão no peito, não é? Exatamente. Meu Deus, não é? E Jesus diz, olha, há muitos que fazem isso, mas... É a mesma coisa, falar muito com o Rui, falar muito no seu nome, Sim, mas o nunca Rui, falar o Rui é consigo. extraordinário, o Rui não sei o quê, mas depois não... Claro, não falar consigo, como é que eu vou conhecê-lo? Eu, para conhecer uma pessoa, eu tenho que me relacionar com ela. Eu só posso relacionar-me através da Bíblia. É assim que Jesus me fala, é assim que eu ouço a sua voz, é assim que Ele me consola, que me anima e, sobretudo, me dá esperança. Agora, falar só no nome de Deus não dá e negligenciar aquilo que é mais importante na minha vida. Ela dizia que orava, pronto, mas não lia a palavra de Deus. E aqui diz-nos também o seguinte, se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidianos, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá disso? Realmente, a fé verdadeira tem que produzir boas obras. Se ela não produzir boas obras, não dá. Isso faz-me lembrar uma situação, já me aconteceu várias vezes, né? E acontece a todos nós, de certeza que já aconteceu, e assim que está em casa, de certeza que também já lhe aconteceu. Vamos na rua, ou vamos para o trabalho, ou saímos do trabalho, ou saímos das compras, ou o que seja, e encontramos uma pessoa pobre na rua a pedir uma esmola. E eu, como cristão, o que é que eu faço? Vou pegar neste texto de Tiago e vou aplicá-lo de forma literal. A pessoa está a passar fome. Pode até ser que não esteja, pode até ser que seja uma pessoa chico esperta que está ali, não precisa de dinheiro, mas está ali a pedir dinheiro na mesma, porque é chico esperta. A gente não sabe, nós não sabemos. O problema é dela, não é? Pelo aspecto, dá a sensação de que está a passar necessidades. E eu vou na rua, vejo a pessoa e o que é que eu faço como cristão? Olha, Deus o abençoe, Deus o proteja e que Ele lhe dê comida. E vou-me embora. É literalmente, é a aplicação literal deste texto. O que é que Paulo diz? Olha, foste muito bonitinho e tal, deste uma bênção à pessoa e depois foste embora. E a pessoa ficou como? Continuou com fome. Foste muito teórico, foste muito teológico, mas na prática o que é que fizeste pela pessoa? Deste-lhe uma bênção. Deus te abençoe. Adeusinho. E ele diz, se vês uma pessoa em necessidade, pega na tua carteira, ou lhe dás uma moeda, ou uma nota, ou o que seja, ou então se há ali uma loja, uma mercearia, não sei o quê, compra um pão, compra uma fruta e traz-lhe um saquinho e dá-lhe. Faz uma coisa prática que vai resolver, ou vai pelo menos ajudar de forma concreta a resolver o problema da pessoa. Não é? Rui, mesmo que aquela pessoa esteja a ser mentirosa. Sim, isso é com ela. Eu não tenho forma de descobrir naquele momento. O que Deus diz é que eu devo dar, porque ela pode não ser mentirosa, pode estar realmente com fome. E nós, naquele momento, não temos forma de descobrir se é mentira ou se não é. E agora, na nossa cidade, quando nós saímos, ainda não há muito tempo eu saí, um senhor veio ter comigo, um senhor já idoso, dizer, eu estou cheio de fome, por favor, dê-me alguma coisa. E eu não levava dinheiro, mas fui com o meu cartão. Com o multibanco, foi à mercearia, se calhar comprou qualquer coisa, um pão, uma fruta. E o senhor ficou extremamente agradecido. Pronto. E depois eu passei por ele, já comeu? Não, porque eu não tenho dentes, tem que agora alguém me dar um copo de leite. Ele, se me tivesse dito, eu também teria dado. Pois, exato. Está a ver? E está a acontecer isto na nossa cidade, há pessoas que estão a passar fome. Agora, se eu disser como o Rui, olha, Deus o abençoe e tal, e pronto. De maneira nenhuma. E também, então a minha fé manifesta-se em quê? Nas minhas obras. Tem que se manifestar nas minhas obras. E é isso que a lição nos pede, para podermos alcançar a vida eterna. Foi isso que Jesus estava a dizer àquele doutor da lei. Claro, e repara, o Deus o abençoe não é errado. Não. Só que se eu ficar só pelo Deus o abençoe, o que é que aquilo faz na vida da pessoa, não é? A pessoa talvez possa sentir alguma paz interior naquele momento, mas passado um minuto sente a fome outra vez, não é? Quer dizer, uma coisa é, por exemplo, e já me aconteceu também,
estar uma pessoa na rua, eu a sair do trabalho, ia para o carro, e estava uma pessoa na rua a pedir esmola, e eu pego na carteira, tinha ali não tinha notas nesse dia, só tinha um coisito cheio de moedas, daquelas moedas de 20 cêntimos, 50 cêntimos, tinha várias moedas dessas. Não, se calhar somado não era muita coisa. Não é? Mas como eu sabia que era só aquele tipo de moedas que eu tinha ali, eu despejei as moedas todas na mão e pus a pessoa tinha um copinho, pus no copinho dela. E a pessoa agradeceu e disse, Deus te abençoe. A pessoa é que me disse a mim, Deus te abençoe. Certo. E eu disse de volta, olha, Deus a abençoe a si também. Mas foi depois de ter feito algo em concreto, não é? E quando nós fazemos algo em concreto, muitas vezes somos nós que levamos com a bênção primeiro. Mas a bênção é nossa. Pronto, não é? E aí sim, nesta situação, a bênção já vem no seguimento de uma ajuda, de uma obra concreta da fé. Então aí junta-se o útil ao agradável, junta-se tudo, não é? E agora, Rui, afinal, amar os outros como a nós mesmos é fácil ou difícil? É, como estávamos a falar agora, é fácil fazer a parte teórica. É fácil dizer uma palavra bonita, uma bênção bonita, isso é fácil. A parte prática de fazer as obras, essa é a parte complicada, não é? Essa é a parte complicada. E depois há aqui esta questão nesta parte, não é? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque o nosso comportamento, o que Jesus está aqui, ou melhor, não foi Jesus que disse, né? Nesta ocasião, foi o intérprete da lei que disse. Né? Mas o que Jesus quer ensinar aqui é o meu comportamento para com as outras pessoas, seja aqui na igreja, com todos vocês, ou seja lá fora, o meu comportamento com todos, ele tem que ter uma motivação. Eu posso comportar-me com as outras pessoas e a minha motivação é o egoísmo e o interesse próprio. E isso vai provocar uma forma de me comportar com os outros, não é? Que nesse caso vai ser uma forma negativa. Não é? Ou então eu posso ter a motivação de amar os outros. Okay? E aqui amar, quando falamos de amor, é o amor, aquele amor não é o amor paixão, não é o amor romântico. Não é? Porque hoje em dia, no século XXI, quando se fala a palavra amor, as pessoas entendem tudo menos o que é verdadeiramente amor. Nós hoje em dia, acho que até o amor, nós muitas vezes nos esquecemos do que é que ele verdadeiramente significa. Não é? Porque a sociedade ensina-nos um amor um bocado romantizado. Não é? Só que se eu tiver amor verdadeiro, o amor verdadeiro é o desejo de que os outros estejam bem e estejam junto de Deus e que estejam a preparar-se para a vida eterna e para receberem Jesus quando Ele voltar. Esse é o verdadeiro amor, o querer o bem das outras pessoas. Não é? Porque o amor também sai, é espontâneo. Pronto, e essa tem que ser a motivação. Se eu não for alguém que deseja o bem dos outros, okay? E o bem dos outros não é, e atenção, o bem dos outros não é desejar aquilo que os satisfaz. É desejar aquilo que é benéfico para eles, mesmo que eles muitas vezes não seja o que eles queiram. Não é? É o que Deus faz connosco. Nós às vezes em oração pedimos a Deus uma coisa e Deus sabe que não é o melhor para nós. E como Ele nos ama, como Ele quer o nosso bem, Ele não nos dá o que nós pedimos. Às vezes Ele faz isto. Não é? E isto é amor. Amor é perceber, é querer o bem do outro, aquilo que é benéfico para o outro. Não é? E esta tem que ser a motivação para a forma como eu me comporto com os outros. Porque isto vai afetar tudo. Não é? Isso vai afetar a minha maneira como eu me comporto no trabalho, com os meus colegas e com os meus superiores e os meus inferiores. Não é? Okay? Se eu estou lá por interesse a querer subir na carreira, mesmo que tenha que puxar o tapete a um colega meu para eu subir, ou não, ou se eu estou lá para ajudar, porque vamos todos tentar crescer juntos. E até posso ser eu, repara, até posso ser eu depois a ser vítima de alguém que estava lá por interesse próprio. Pode acontecer, ok? Pode acontecer. Mas eu não posso responder na mesma moeda. Né? O próprio Jesus dizia, não paguem o mal com o mal, paguem o mal com o bem. Que para a lógica que nós vivemos hoje no mundo, na sociedade, e mesmo nos tempos antigos, a lógica das sociedades humanas
já há muitos séculos, que é toma lá, dá cá, é bateu, levou, não é? E o que Jesus diz é, olha, a lógica do céu não é essa, não é bateu, levou, não é ele é assim, eu vou ser assim de volta para ele. A lógica do céu não é essa. A lógica do céu é, mesmo que as pessoas não me façam o bem, eu, como servo de Deus, vou fazer o bem às pessoas e vou desejar o bem delas, mesmo que elas não desejem de volta. Não é? E isto é verdadeiramente amar o outro. Isto é amar o outro, como a nós mesmos. Isto é amar o outro. Rui, nós temos aqui 3 exemplos Temos, sim, senhor. que nos mostram o comportamento realmente das pessoas. E às vezes ficamos espantados que às vezes o comportamento dos outros lá fora é diferente dos nossos. Aqui apresenta-nos um sacerdote, um levita e um samaritano. E um samaritano. Vamos falar primeiro deste sacerdote e deste levita. Este sacerdote e levita, eles retornavam do seu período de serviço no templo. Eles ocupavam cargos sagrados no templo. Eles conheciam as Sagradas Escrituras. E vamos ver como é que eles lidam com o próximo. O primeiro, o sacerdote, viu que alguém estava a necessitar de auxílio, olha para ele, não quis estar a incomodar-se, nem a sujar as mãos, que ele estava cheio de sangue, e foi embora. O levítico, uma questão de curiosidade, foi ver o que é que se passava. Aproximou-se, contemplou, viu que ele estava cheio de sangue, ele estava nu, e pensou ajudá-lo, mas não, vou-me embora. Agora, passa um samaritano, aqui não diz se ele era religioso ou não, mas era um samaritano, odiado pelos judeus. Né? Exato. Ele não se importa se ele é judeu ou se é samaritano, seja quem for. E a coisa que a mim me chamou a atenção, eu já tinha lido isto, mas chamou-me ontem a atenção ao estar a ler, ele teve compaixão dele. Aquilo que o moveu a ajudá-lo não foi porque ele era samaritano, porque podia ser samaritano, foi porque ele teve compaixão dele. E como teve compaixão dele, imediatamente tirou o seu vestido, ou a sua capa, não o vestido, mas a sua capa, para o cobrir, que estava nu. Ora, isto leva-nos a pensar que Jesus deixou o céu, porque teve compaixão de nós. Porquê? Porque nós estávamos feridos e magoados pelo pecado. E Jesus, ao contar esta parábola, ele foca muito, não o samaritano, mas ele foca muito aquela pessoa que estava ferida e magoada pelo pecado. E aparece ali logo aquele samaritano, que representa Jesus, que veio a este mundo realmente dar a possibilidade do homem poder ser salvo. É interessante, a irmã estava agora a contar isso, e eu estava-me a lembrar de um pormenor, que só me lembrei agora. Durante o meu estudo semanal não me lembrei dele, mas agora lembrei-me, porque é assim, contextualizando, não é? O Jesus contou, este intérprete da lei, do que nós vimos antes, Jesus disse, respondeste bem, faz isso e viverás. Não é? E este intérprete da lei, logo a seguir, fez-lhe uma segunda pergunta. E é no seguimento dessa segunda pergunta que Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. Porque este intérprete da lei, depois de ter respondido amar a Deus acima de tudo e ao meu próximo como a mim mesmo, Jesus diz, sim senhor, faz isso. E ele a seguir pergunta, então, mas quem é o meu próximo? Ainda para tentar testar, quem é o meu próximo, não é? Porque na sua cabeça de judeu, O samaritano não era próximo. Eles faziam separação, eles separavam toda a gente. Este é samaritano, este é cananita, este é romano, quer dizer, toda a gente, aquilo era só separações, era só barreiras com tudo, ok? Vamos colocar para os nossos dias, este é muçulmano, este é budista, este é cigano, este é branco, este é preto, este é asiático, nós vivemos em sociedades onde, apesar da sociedade pregar muito a inclusão e a amizade, e prega-se muito a inclusão e a amizade, mas nós fazemos constantemente separações. Todos os seres humanos, na prática, fazemos separações constantes de tudo. Não é?
quer seja por prudência, porque já sofremos no passado alguma coisa às mãos de alguém, ou alguém se aproveitou, e como se costuma dizer, gato escaldado de água fria tem medo, não é? Seja lá por que razão for, nós fazemos muitas separações de muitas coisas. E, portanto, este homem judeu, intérprete da lei, com todas as separações que tinha construídas na cabeça dele e na mentalidade dele, ele faz esta pergunta: mas quem é o meu próximo? Então Jesus vai contar esta parábola. Olha, então vamos fazer o seguinte. Havia um homem, é interessante que Jesus, tal como a irmã disse, Jesus não disse se este homem era judeu, samaritano, grego, romano, era um homem. Havia um homem que estava a sair de Jerusalém para ir para Jericó. E no caminho, ele foi atacado por ladrões, por salteadores, foi assaltado por ladrões, que lhe bateram até o deixarem semi-morto. Roubaram-lhe tudo, as roupas, deixaram todo a sangrar, ferido, e pronto, ladrões, né? Ladrões. Pronto. E ele ficou ali no caminho, à beira do caminho, desmaiado, inconsciente, a sangrar por todos os lados. Semi-morto, como aparece no texto bíblico. E depois, Jesus conta, olha, vinha um sacerdote, né? Ou seja, a forma como Jesus conta dá a clara conotação que as pessoas que vinham, o homem saiu de Jerusalém para ir para Jericó. As pessoas que passaram por ali vinham para Jerusalém, porque enquanto que ele descia, o texto diz, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Depois Jesus diz assim, subia um sacerdote, subia um levita, ou seja, os outros vinham na direção contrária, iam para Jerusalém. Ou seja, iam para Jerusalém com aquele sentido de que iam para os procedimentos de adoração no templo, iam para a sua vida em Jerusalém. O caso do sacerdote e do levita, havia ali umas questões interessantes, porque assim, naquele tempo, e pelas leis mosaicas, uma pessoa que tocasse em sangue humano, mesmo em sangue de animal, uma pessoa que tocasse em sangue, era considerado impuro durante, não sei se eram 7 dias, ou 14 dias, ou 10 dias, já não me recordo, era uma quantidade de dias que estava impuro, e durante esse período de dias não podia entrar no templo, porque estava impuro até passar aquele prazo. Ora, para o sacerdote e para o levita, isto era uma situação que para eles era complicada. Porque eles ao passarem ali e verem um homem a precisar de ajuda, mas que estava todo cheio de sangue, eles ficaram num dilema. Porque é assim, eu ajudo o homem, mas se eu o ajudar, eu tenho as minhas tarefas na igreja para fazer, no templo, mas se eu o ajudar, eu depois não posso entrar na igreja durante 10 dias. Como é que eu vou fazer as minhas tarefas? Eles tiveram que escolher, eles ficaram numa escolha entre as suas tarefas profissionais, okay, o seu trabalho profissional e o seu próximo. Okay? Entre a sua capacidade pessoal de eles estarem bem com Deus, ou eles realizarem a sua adoração a Deus, ou ajudarem o outro que precisa de ajuda. Então, eles ficaram naquela, eu resguardo a minha capacidade de adorar, ou a minha possibilidade de ir à igreja, fico eu bem, ou para eu tentar pôr o outro bem, eu tento pôr o outro bem prejudicando-me a mim. Este era o dilema. Jesus veio quebrar tudo isso. Pronto, e tanto o sacerdote como o levita, com mais ou menos hesitação, um pode ter hesitado mais que o outro, mas no final colocaram a sua capacidade de estarem bem com Deus acima da capacidade de ajudar alguém que precisa. Ao fazerem isso, eles não perceberam. Mas ao fazerem isso, e atenção que este texto é apresentado na Bíblia como sendo uma parábola. Deus mais tarde mostrou-nos pelo Espírito de Profecia que Jesus construiu uma parábola, mas baseada numa história real e que as pessoas, este sacerdote e levita, estavam ali presentes na multidão, com o mestre da lei que lhe fazia as perguntas. Nós sabemos isso pelo Espírito de Profecia. Ou seja, Jesus, como que sabia as coisas, vou-vos propor uma parábola. Só que é uma parábola verídica.
Acabou de acontecer há poucas horas ali na estrada, só que ele não disse isso, ok? Vou-vos propor uma parábola. Ou seja, estas pessoas, ao não ajudarem o próximo para se tentarem preservar a elas perderam tudo, porque elas nem ajudaram o próximo e nem se preservaram elas, porque o caráter delas, que já estava corrompido, ainda mais alimentou a corrupção. Ou seja, queriam estar tão bem com Deus que, ao não ajudarem o próximo, deixaram de estar bem com Deus, mesmo não o percebendo. Aquilo que nós estudamos chama a nossa atenção. É que nós podemos vir à igreja, nós podemos participar em todas as atividades da igreja e o nosso coração continuar longe de Deus. Sim. Isto é uma chamada de atenção para nós. E talvez Jesus quisesse chamar a atenção deles também. Permita-me propor aqui uma parábola à igreja. Sábado de manhã, nós somos adventistas do sétimo dia, é sábado de manhã. Eu acordei, fiz o meu estudo matinal, a minha preparação, tomei um pequeno almoço, vesti-me para vir à igreja, tudo mais, saí de casa no meu carro para vir à igreja. Ainda vou demorar X tempo a chegar à igreja. Eu saí de casa com o tempo necessário para eu chegar à igreja a horas. A meio do caminho, na estrada, eu vejo um carro parado à beira da estrada, com o fumo a sair do radiador do capô e uma pessoa, pelo menos uma pessoa ou duas, ali com o capô do carro aberto, o fumo a sair, assim sem saberem o que fazer. Ou seja, precisam de ajuda. São o homem atacado por salteadores. O que é que eu faço? Eu vou parar para ajudar e isso vai fazer com que eu chegue atrasado à igreja, não é? E aí eu tenho um dilema, eu proponho uma parábola parecida, eu tenho um dilema. O que é que eu faço? Eu preservo-me a mim e a minha capacidade de chegar a horas à igreja? Ou eu sou capaz de me sacrificar um pouco para ajudar o outro? O que é que Deus quer naquele momento, nesta situação? Mas, Rui, mas aqui era ao contrário. Eles regressavam das suas atividades do templo. Eventualmente. Portanto, eles poderiam ter ajudado. Eventualmente. Porque eles regressavam. Se Ellen White diz que eles regressavam das atividades do templo. Isto aqui mostra que realmente ter muitas atividades na igreja, praticar todas essas atividades. É muita coisa, é muito bonito, mas... E saltarem muitos princípios que o Senhor Jesus nos diz... podemos perder, como vimos mais à tarde, podemos perder realmente a salvação. Sim, aí se lembra-me aquele texto também de Tiago, do apóstolo Tiago. Olha, se tu dizes que cumpres os mandamentos todos, mas falhas num só, és culpado de todos. É como se não cumprisses nenhum. Somos culpados de toda a gente. Eu só gostaria de terminar, diz-nos, na história do bom samaritano, Jesus ilustra a natureza da verdadeira religião, que consiste em atos de amor. Eu não gostaria de não ler esta parte, porque eu achei muito linda, que é de veio desejar todas as nações. Assim a pergunta, quem é o meu próximo, ficou para sempre respondida. Cristo mostrou que o nosso próximo não quer dizer simplesmente alguém da nossa igreja ou da mesma fé. Não tem que ver com distinção de raça, cor ou classe. O nosso próximo é todo aquele que necessita do nosso auxílio. O nosso próximo é todo aquele que está ferido e injuriado pelo adversário. O nosso próximo é todo aquele que é propriedade de Deus. Que é todo o ser humano. É a propriedade de Deus. Todo o nosso próximo pertence a Deus. E assim terminamos a nossa lição. Foi um prazer estar com os meus irmãos. Foi um prazer também estar consigo, Rui. Igualmente. E vamos terminar como começámos, com uma oração. Vamos então orar. Grandioso Deus, poderoso Senhor, que habitas o mais alto dos céus. Senhor Deus, nesta manhã aqui te agradecemos, Pai, por podermos estudar um pouco mais da Tua Palavra e podermos também sermos alertados, Senhor, para algumas situações que muitas vezes nós podemos saber o que é correto fazer e podemos não estar a fazer isso, Senhor. Vimos suplicar-te, Senhor Deus, sabedoria para sabermos amar-te a Ti acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, Senhor. Fazermos isso e vivermos, Pai. Te vimos suplicar, Pai, que seja o amor às outras pessoas
o querer o bem uns dos outros, Senhor, a motivar todo o nosso comportamento, todas as nossas ações e palavras, Senhor. Que saibamos ser pessoas construtivas, edificantes, pessoas que apoiam, que ajudam, Senhor Deus. Mesmo quando nem tudo está bem, Senhor. Que Tu nos abençoes, que Tu nos guardes, não só a nós aqui na igreja, mas a todos os que nos veem através da internet, Pai, que Tu também os abençoes e os ajudes, Pai, e que, se nós pudermos de alguma forma, possamos também ajudá-los, Senhor, seja esclarecendo uma dúvida, seja recebendo-os aqui na igreja, se eles aqui, quando aqui vierem, Senhor Deus, seja sermos amigos deles, Pai, que Tu nos guardes, Pai, e nos ajudes a ajudarmos todos aqueles que encontrarmos a precisar de ajuda, Senhor. Pois é assim que Te amamos a Ti acima de tudo e que amamos ao próximo como a nós mesmos. Te pedimos a Tua bênção para o restante deste dia de sábado, em nome de Jesus. Amém. Um bom sábado. Um bom sábado.